Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro brasileiro e internacional. Tudo aqui compiladinho num programa único para você que gosta de se manter bem informado, né? Sem ter que consultar todo mundo. E hoje... baguncinha. Não, hoje coisa séria. A gente tá aqui sem nosso amigo Ricardelas. Vocês podem comentar aí, né? Ricardo fez uma cirurgia complicada. É um procedimento muito difícil. Muito Tentar difícil. procurar cabelo na cabeça dele para fazer o implante. O médico, a gente tá de luta aqui pelo médico, todo mundo do estúdio de preto. O médico demorou 16 horas de cirurgia. Dizem que foram 14 horas caçando cabelo, 1 hora tirando do cu e a outra embanando. Mas hoje o programa, então, em homenagem ao nosso amigo Ricardelas, que agora não será mais calvo. E hoje o programa tá sensacional. A gente vai começar aqui diretão com o nosso queridíssimo Índice Ibovespa, que fechou a semana valendo 177.999 pontos, para Deus mostrar que tudo tem limite, não é porque começou a subir que ele vai fechar em 180 mil pontos, né? Então fechou aí certinho com 1,93% de alta. E o ETF AUVP11, que replica o índice fundamentalista IAFD, fechou aí a semana com 1,78%. A gente já vinha de 8 semanas sem perder por Ibovespa, perdemos aí essa semana a R$ 124,22. Uma tristeza, né? A gente teve aí uma semana muito importante para o mercado financeiro com a decisão de juros nos Estados Unidos, que trouxe muito alívio para as bolsas. Teve mais resultado preocupante aí nas empresas de IA, teve reviravolta na política, nos ataques no Irã, pressionando o preço do petróleo, treta pesadíssima na Espanha, com a invasão inesperada de 60 mil imigrantes. Vamos falar de tudo isso no giro de hoje, mas a gente vai começar com aquela trucada que o Lula meteu para cima do Trump. Depois dos Estados Unidos empurrarem mais de 37,5% de tarifas sobre as exportações brasileiras, o Lula ficou muito chateado e resolveu denunciar formalmente na Organização Mundial de Comércio, a OMC, argumentando que as tarifas adicionais de 25% e depois 12,5% são ilegais e que o Trump está fazendo muita feiura por motivos muito mais políticos do que comerciais. Né? E para piorar, o Lula publicou um artigo no jornal americano The Washington Post, falando aí que as tarifas, né, são um erro estratégico do Trump, que vão prejudicar os dois países e que o governo brasileiro não vai ser derrotado com base em mentiras. Botou na mesa e mandou medir. Outra coisa que o Lula fez essa semana também, antes da gente voltar, né, para essa coisa aqui do Washington Post, foi dizer que não pretende participar dos debates eleitorais. Isso aí diminuiu completamente a expectativa de alegria no final aqui. Não, de entretenimento. Fica onde? Minha alegria. E a minha felicidade, porque nada pra mim seria melhor do que o Lula debatendo com o Flávio Bolsonaro. Né? Como que a gente seria vai uma ouvir coisa as maravilhosa. Propostas aí, ó, em rede nacional? Foi aqui os melhores momentos, né, da discussão completamente técnica e bem fundamentada, que foi o debate eleitoral entre o Lula e o Bolsonaro. Já expliquei. Explica. Explica! Quer ver? Explica. Já expliquei. Explica. Eu não consegui, Boni, ouvir o que ele falou. Nós não vamos parar o relógio porque um não escutou. Quero ficar Aqui, perto de Luiz você. Não Inácio. quero ficar perto de Aqui, você. Inácio. Meu lado aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora pra você fica do responder meu lado, sim ou não. Só uma simples pergunta, sim ou não. Por que você cortou praticamente toda a verba dos programas que protegem as mulheres? E daí o Renan Santos, que é um candidato que estava sonhando em debater com o Lula, fez uma proposta pro Lula deles debaterem em algum lugar e o Lula ter o dobro de tempo que ele. Mas é lógico, a velocidade que o Lula tá falando agora, até eu, né? O cara tá com 80 e poucos anos, pô. E não vai debater aí, o Renan ficou chateado. O Zema vai ficar chateado também, imagina, porque o Zema também tá ali na flor da idade. Ali. Caiadão da Massa, será que vai ser convidado para o debate? Caiadão da Massa tá tentando subir aí, né, alguns pontos percentuais. Tô louco para saber como é que vai ser esse primeiro turno dessa eleição. Né? Eu também. É uma coisa bem complicada. Comenta aí quem vai ganhar e quem vai perder. Candidato de esquerda você tem um, né? Eu gostava do Plínio, lembra o candidato de O esquerda? Plínio do... Que é do PSOL. PSOL. Não, ele era do PSOL. Aí teve uma vez, tem um debate dele muito bom com o José Serra. Ele não tinha a menor chance de ganhar, então ele só ia lá para gerar entretenimento, né? Aí o José Serra falou, não, inclusive eu fui professor em São Paulo. Ele, você foi professor em São Paulo? Ele, fui professor em São Paulo. Ele, então você deve ser muito ruim, que tá tudo analfabeto. Aí tinha um outro que era o candidato do Partido Verde, que o cara falou pra ele, o que da maconha? Ele, quero.
Era muito bom, era loucura. Então, os debates eleitorais... Na verdade, a pessoa devia ser obrigada a participar de pelo menos 4 debates eleitorais para ser candidato. Porque não tem condição, né? A gente tem que ouvir as propostas. Estou aqui interessado em ouvir a proposta do Lula. São propostas novas. O Lula está na política agora, começou agora. A gente não sabe qual que é a proposta dele. Os últimos anos foi só testando. Agora vai vir firme. O pessoal tá falando, vai ser um debate esvaziado se o Lula não aparecer, né? Pelo contrário, eu acho que o Lula vai participar dos debates de toda maneira. A discussão é se ele vai estar lá para receber as críticas ou se vão passar 2 horas criticando ele, porque ele é ele é governo agora, né? Então, esse é o ponto. Se eu fosse os outros candidatos, eu ia. E ficava fazendo pergunta só sobre os políticos que não foi lá no debate para depois fazer corte. O Lula que não tá aqui, então a gente pode agora ofender ele livremente e aí continua. É verdade. Maravilha. Ganhando a revelia. Bom, parei de dar ideia para político aqui, que senão vocês ficam magoados aí. Comenta aqui qual que é seu político de estimação favorito e por que ele é uma cadela ou um cachorro. Né? E é bom lembrar, então, que o Washington Post é o mesmo jornal, esse que o Lula escreveu agora, que tinha feito uma outra matéria no fim de semana passado, falando que 2 funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos estavam vindo para o Brasil para dar uma investigada nas urnas eletrônicas. Aí o que aconteceu? O Ministério das Relações Exteriores negou o visto deles e abriu mais uma crise diplomática aí com os americanos. Lembrando que eu sou obrigado a dizer isso. Vocês sabem que eu não sou um fã do Lula, não gosto do Lula, não gosto de nada disso, mas não é assim. Acho ele sim incoerente, que ele tá onde convém. Ele tá onde o convém, ele é incoerente, minha língua aqui é um chicote, ó. Então o negócio é o seguinte, não é assim normalmente que você faz observação, né? Quando você vai fazer uma observação, os pares internacionais, o Brasil convida diversas entidades para fazer observação, mas normalmente você convida a uma delegação de um conjunto de países. Tem algumas instituições americanas que são autorizadas a verificar as nossas eleições já. Então não é normal mesmo a gente pegar e falar assim, não, vou lá ver se o Trump realmente é um candidato que foi eleito. Se eu permito que qualquer pessoa faça essa avaliação, eu posso ir lá e falar, o Lula pode ir lá e falar, não, o Trump não foi eleito, né? Os votos dos Estados Unidos não são válidos. Então não é assim que faz. Você pega e coloca os observadores internacionais dentro de uma eleição, coloca eles, pega entidades de diversos países, né? Inclusive tem várias coisas que os Estados Unidos controlam aí livremente que podem vir observar, mas não é assim que funciona. Então mesmo com essa justificativa formal de que eles viriam para discutir sobre eleições, religião e liberdade de expressão, o Itamaraty já fechou a porta e reforçou o discurso do governo de que ninguém vai levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. E para botar mais lenha na fogueira, logo depois o governo americano estendeu por mais 1 ano o estado de emergência do país em relação ao Brasil, por considerar que o Brasil tem sido uma ameaça à segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos. Gente, mas a gente é tão pequenininho, né? Ameaçando o quê? Por causa de violações de direitos de livre expressão de pessoas e de empresas americanas. Isso aí é complicado mesmo. Né? É o Glenn Grindelwald, né? Não, Grindelwald é o cara da J.K. Rowling, né? O cara do Harry Potter. É verdade. É Glenn Greenwald, acho que é isso. Eu não sei, vocês lembram dele? Até ele que antes, né, ele era mais ali meio à esquerda, depois falou, não, o pessoal tá perdendo a mão aí no Brasil. Então tem várias críticas aí quanto à liberdade de expressão. A gente chegou a ter o X saindo do ar, né? Teve decisões ali, parece que o Xandão mandou comunicar pra rede social pedindo pra pagar, mas não falava que foi o Xandão, ou o STF, de alguma maneira. Inclusive, eu até falei umas coisas aqui agora, mas foi removida. Então, aconteceu aqui nesse vídeo. Então a gente tem essas questões. E é o nosso careca também que manda tirar. Aqui a gente tem um careca, ex-careca, que mandava tirar coisa aqui também. A gente também não tem livre expressão aqui, não. Então aí tá esse rolo todo, violações de direitos humanos, perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, tudo isso é o que os Estados Unidos estão dizendo, tá? Eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. A decisão foi repudiada pelo governo Lula, mas na prática acaba deixando a porta aberta aí para o governo Trump poder impor novas sanções aqui contra o Brasil. Isso acontece num momento delicado, porque a gente está há praticamente 2 meses agora da eleição e muita coisa pode acontecer até lá. Inclusive hoje o Lula está oficializando a candidatura dele e é claro que mantendo o Geraldo Alckmin. E o Alckmin dizia que o Lula ia voltar à cena do crime. Mas você nunca mudou de opinião sobre uma ex? Às vezes quando tá terminado fica climão, é verdade, é isso, às vezes estão transando como vice e do outro lado o Flávio Bolsonaro também agora como ministro, brincadeira. Então o Flávio Bolsonaro ainda não escolheu o vice, mas tudo indica que pode ser mesmo a Tereza Cristina, que é uma senadora, não vai ser a Michele Bolsonaro, pelo Mato Grosso do Sul, né, filiada ao PP e uma das lideranças do agronegócio no Congresso. E falando nos outros candidatos, vai ficar tudo como já vinha se desenhando, né? O Novo oficializando
o nome de Romeu Zema, né, que se propôs a vir aqui, se a gente quiser entrevistar ele, falou que ele vem. A gente quer. Educado, viu? Respondeu o vídeo, pior que eu falei palavras duras para ele lá naquele vídeo, né? E o Missão oficializou o Renan Santos como candidato, o partido é dele, era mais fácil, né? E o PSDB confirmando Ronaldo Caiado de Goiás, que acabou de ser o governador mais bem avaliado do país na pesquisa Quaest, e tá com o discurso de pacificar o país. Lembrando que muita gente falou que o Ronaldo Caiado não ia conseguir sair candidato, falou que ele não tem partido, sei lá o quê. Cadê, hein? Olha aí, Caiadão da massa vem aí. É isso. Do nosso grande coronel. O Caiado, esses dias, ele me convidou para uma collab lá no Instagram com a publicação de eu falando bem do Ciro. Não aceitei, não, que eu não gosto de ficar fazendo campanha eleitoral, não. Então, mas se quiser vir falar com a gente fala. Não sei se eu quero conversar com o Caiado, não. Na hora que eu queria, não veio, agora eu não quero mais também. Pronto, perdeu a oportunidade. Você tá bem... Eu não quero. Frescurinha, né? Eu tô de frescura, não quero conversar com o Caiado. Pro bem do nosso país, a gente precisa ouvir Não vou conversar. Só vou conversar se não tiver debate, que daí eu trago eles aqui. O Lula, ele foi nos programas aí, né? Foi lá no Inteligência Limitada, mas aí combina o título, né? Então tinha que ver se ele quer ir no programa mais complicado aqui pra ele. Agora que eu entendi. Então, eu gosto do Vilela, foi só a piada, Vilela, foi pelo amor de Deus, Vilela. O Vilela me chamou pra ir lá no Inteligência Limitada, eu tenho que ir lá, é bom. A gente fez alguma coisa no Não fomos no Inteligência Limitada ainda. E o Caiado, inclusive, prometeu dar indulto pro Bolsonaro se ele for eleito presidente. É um animal, né? Vamos combinar que o cara que fez essa promessa de campanha aqui, ele é um estúpido. Eu tenho certeza que não foi o Caiado, porque vai ser burro. Não, já sei. Tem uma base bolsonarista que tem um filho do Bolsonaro que tá disputando a eleição, vou tentar puxar saco deles. Vá pá. Já o Flávio Bolsonaro acabou adotando um discurso mais duro, falou nessa semana que o Lula encoraja a atuação de bandidos e vagabundos, e ele até deu uma driblada no ministro Alexandre de Moraes e se recusou a prestar depoimento presidencial na Polícia Federal naquele processo que ele responde por calúnia contra o Lula. Ele só mandou a defesa por escrito e é isso aí, né? Foi isso. Bom, eu concordo. Até porque o Lula, ele tem motivado muito o Flávio Bolsonaro a continuar falando coisa, né? Então ele realmente motiva vagabundo e gente safada. Exatamente. Vocês dois se merecem, inclusive. Eu queria a chapa Bolsonaro. Com certeza ele motivou o Flávio a entrar na política, né? Eu acho que os dois se motivam. Você vê que realmente essa é uma acusação que a gente não pode negar. Os bandidos nesse país, eles se... ferro afiando ferro. Ferro afiando ferro. E o fato é que essa estratégia aí, né, do Flávio e etc., pode ter sido uma estratégia para dar menos visibilidade para o Lula, que segue liderando as pesquisas com até 5 pontos de vantagem sobre o Flávio no segundo turno. E se de um lado a gente tem o Flávio Bolsonaro com um problema com o Daniel Vorcaro, que era um parça dele, arranhando a imagem, do outro lado a gente começa a ter o Lula agora tendo que lidar com as investigações envolvendo o senador Jacques Wagner, que foi líder do governo no Senado e está cada vez mais enrolado nessa história do Banco Master, que também está causando muita dor de cabeça para o ministro André Mendonça, que é o relator do caso no STF. Nessa semana repercutiu na imprensa aí que ele estaria tendo alguns problemas com a direção da Polícia Federal, principalmente depois que alguns policiais foram trocados sem ele saber. E lembrando que alguns desses policiais estão atuando aí também nas investigações de fraude do INSS, né? Então... tá todo mundo na mão do André Mendonça ali. Só p grossa na mão dele, né? E André Mendonça. Você não sente que parece que essas coisas... Não sinto. Ficou ruim essa colocação. Essa ficou, se corta isso aí, acabou. Ai. Eu sinto que quando... Eu penso que todas as vezes que tem alguma coisa relacionado de errado com o Lula e alguém, parece que não fica tão associado a ele, a imagem dele, as coisas. Mas é porque nesse caso não é ele mesmo, é o Jacques Wagner. Não, e sim, mas é igual você falou, do caso do Vorcaro, parece que tá muito próximo ali do Flávio e tudo mais. Mas é porque o Flávio tinha uma foto com... É isso, com né? O cara tava mandando mensagem ele mesmo lá atrás. Seria o Lula mais safo nessa questão, então? Escorregadio. Você tá acusando o presidente da República de estar envolvido no escândalo de corrupção sem o nome dele estar diretamente vinculado? Jamais. Seu CPF aí, só pra você Achei perigoso. Quero mandar o nome dele, Lucas Casimiro, tá na foto aqui. Edson Benatti. Lucas Casimiro. Pode pôr a foto do Lucas Casimiro aqui, que ele fez a acusação. Chega de foto. Ele tem um problema com o Lula, que ele já falou aqui pra gente já. Então é isso. É a acusação que foi feita. O fato é que, como se não bastassem os bilhões que foram roubados dos aposentados e pensionistas, o filho do Lula, famoso... Lulinha, virou alvo de mais uma investigação da PF, dessa vez por supostamente ter feito tráfico de influência para ajudar o careca do INSS em algumas negociações com o Ministério da Saúde, de implante capilar, provavelmente. Que beleza, hein?
E isso é preocupante para o Lula, porque pode ser mais um fator para influenciar negativamente aí nas eleições, né? Lembrando o tema mais sensível de todos, que é a economia, o governo continua mal das pernas, cobrando cada vez mais impostos, fazendo a arrecadação bater outro recorde de 1,6 trilhão no primeiro semestre aqui. E mesmo assim o rombo nas contas públicas continua aumentando, somando 48 bilhões agora no mês de junho. E nas famílias a sensação é de que tem menos dinheiro circulando, até porque mesmo com as renegociações das dívidas do novo programa Desenrola, a inadimplência segue altíssima e a taxa média de inadimplência nas operações do crédito do sistema financeiro subiu para 5,6%, considerando só as pessoas físicas. Você teve até banco fazendo recapitalização aí. Como o banco costuma emprestar um dinheiro que ele não tem, né, esse percentual é considerado muito alto, ele é arriscado para o sistema como um todo. Mas quando a gente olha para a nossa querida Bolsa de Valores mobiliários, não imobiliários, acabou que o fechamento da semana foi positivo, e o principal motivo veio lá de fora, ETs, brincadeira, com os Estados Unidos mantendo a taxa básica de juros inalterada pela quinta vez seguida, na faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano. Isso aqui foi muito bem recebido pelo mercado, porque mostrou mesmo, né, que o novo presidente do Banco Central, que foi indicado pelo Trump, não está conseguindo ceder à pressão do governo para baixar os juros na canetada. Então, ou seja, o Federal Reserve está entendendo ali claramente que o momento é complicado e o risco de inflação lá nos Estados Unidos continua alto. Tarifa mais que passa, bobo. Entre eles, as próprias tarifas do Donald Trump, aí, né? Mas principalmente por causa da guerra no Oriente Médio, que completou 5 meses nessa semana. Parece bem longe de acabar essa guerra aí, está dificultando a saída do petróleo da região. Tanto pelo Estreito de Hormuz, né, quanto pelo Estreito de Bab el-Mandeb, né? Que ficam dos dois lados da Arábia Saudita. Vamos ter que arrumar um apelido para esse aqui, né? Vamos chamar de Mandebinho. O país que mais vem ganhando o protagonismo aí nessa guerra toda contra o Irã, né? Que é muito complicada, é a Arábia Saudita. E outro movimento que está mexendo muito com os mercados é a leitura dos resultados trimestrais das empresas de tecnologia. Muita gente viu aí as ações da Microsoft e da Amazon disparando, mas ao mesmo tempo a gente teve Apple, Meta e Alphabet caindo forte nesses últimos dias, né? E o que ficou de recado claro para os analistas é que essas empresas estão gastando trilhões de reais com infraestrutura de IA e que vai ser bem mais difícil do que parecia ver o retorno desse dinheiro todo. Inclusive, a gente está falando isso aqui tem mais de 2 anos, mas inclusive a Alphabet fechou, né, pela primeira vez um trimestre negativo mesmo, nos últimos 20 anos aí que ela já não fechava assim, né? E aí quando a gente olha para esses indicadores aqui, o que é o efeito dessas notícias todas? Nada, né? O Ibovespa subindo quase 2%, S&P 500 Nasdaq com altinha bem leve, dólar estacionado nos R$5,08, Bitcoin e Ethereum fechando a semana no vermelho, e você aí do outro lado pensando, onde que eu vou investir nesse momento? E eu te diria que estamos em uma das melhores janelas históricas. Basta você ver o que aconteceu em todas as últimas crises. É uma transferência de dinheiro acelerada. Inclusive, se você não sabe no que investir agora, você está vacilando. Entra alvp.com.br, tem turma que você pode se matricular ainda hoje, começar as aulas ainda hoje. Por quê? Porque a turma começou na sexta, você ainda consegue alcançar o pessoal, né? Então, se você se matricular hoje aí, né, domingão não, mas segunda, terça-feira, tá abrindo exceção, você hein? ainda consegue. Vou abrir essa exceção por quê? Porque essa turma, cara, ela é importante. O cara que começar a investir agora, tudo tem sazonalidade, né? Igual quando eu lancei o ETF de Bitcoin agora. Por que eu lancei agora? Porque tem uma sazonalidade. Se você compra ele agora, obviamente vai ter um retorno. Eu sei que meu gráfico vai ficar verdinho, histórico, né? Tá vermelhinho, mas pô, daqui a pouco, ano que vem, quando você olhar tiver o dobro, o cara vai olhar e falar, pô, salvou minha vida. É a mesma coisa você começar numa turma da UVP dessas, né? Que você pega a vantagem. Agora, o que é uma rapidinha, Casimiro, de maneira rápida, que eu tenho compromisso. Raul, hoje com a candidatura real do Lula, eu queria dizer que eu vou, como especialista em rapidinhas, eu vou me candidatar também. Vai se candidatar uma rapidinha? Vou me candidatar à eleição. Deputado? Não, à presidência mesmo. Porque eu quero implementar a lei que rapidinho agora é o novo padrão. Não existe mais rapidinho. Mas o que é considerado rapidinho? A rapidinha nada mais é que um intercurso sexo breve, né? É uma coisa legal de você fazer no bar, vestido de idoso. Raul, você quer falar sobre alguma coisa? Não. Bota o Raul de idoso no bar que a gente tava aqui ontem. Não, E ele tava só com homens, então me preocupou muito agora. É uma coisa minha. Isso aí Tinha a mãe do... Não, mãe de ninguém, não. Isso aí é no meu particular. Mas será que idoso faz rapidinho ainda? Não, acho que idoso só faz longa. É? Porque não tem Idoso, como, às né? vezes, Rapidinho não faz. dá dor nas costas. Rapidinho dá dor nas Dá costas. dor nas costas. É verdade. Em bar não tem como também, porque é até proibido, até ilegal. Ah, fala isso pro Chico Você tem, Moedas. tem algumas leis específicas, né, no Brasil, que parece que elas foram feitas pra você quebrar daí. Porque
Você pergunta pro ser humano, quantas pessoas nunca transaram dentro de um veículo, por exemplo? Aí é crime. Aí você pergunta, todo mundo fez. Então essa legislação, ela é leniente, né? É uma coisa que não tá pegando ninguém. É verdade. Mas tem pessoal que tá pegando. Mas como é que você descobriu que transar num bar é crime? A Vale registrou o lucro líquido de 1,4 bilhão de dólares no segundo trimestre de 2026, com queda de 35% na comparação anual. Apesar do recuo, a mineradora apresentou receita de 9,8 bilhões de dólares, uma mixaria, né? E o EBITDA ajustado de 4,2 bilhões de dólares. E viu a produção do minério de ferro atingir 84,3 milhões de toneladas, o maior nível para um segundo trimestre desde 2018. Sabe o que eu queria? Você, que é um dos acionistas majoritários da Vale, eu sei que tem gente que assiste aqui o canal, porque eles ficam chateados, já recebi e-mail falando, pô, sabe o que vocês podiam fazer? Pô, transferir o patrimônio aqui pra gente cuidar. A gente não vai cobrar nada. Só queria ver esse dinheiro chegando. Imagina que coisa linda que deve ser, né? Você vê, pô, vai ficar lá dentro do BTG Pactual. Você não precisa confiar na gente aqui, não. Transfere a custódia, eu vou cobrar nada. Vou atender de graça, só pra ver um patrimônio bilionário em dólar entrando na conta. Eu só quero ver como é que fica. Mas não tem acha que incrível? ser um patrimôniozão, assim, né? Não, patrimônio grande, verde. Estralado. R$ 76,28 no fechamento, com 2,61% de alta. Você que é sócio dessas empresas gigantescas aí, pode transferir para cá o patrimônio. A gente só quer ter esse número, só pra gente estregar na cara da sociedade que a gente tem grandes quantidades de dinheiro. A gente nem vai contar que é seu. Pode ficar de boa. Vai ficar lá dentro do BTG, coloca isso numa pastinha, ninguém vai ver suas coisas, não. Só dá uma opinião. E o mercado de ETFs no Brasil segue em forte expansão e alcançou 919 mil investidores em 2025, graças ao VP, com alta de 24% em relação ao ano anterior, segundo os dados da B3. Né? O patrimônio total dos fundos também avançou, chegando a 91 bilhões de reais, o crescimento de cerca de 68% em 12 meses, o quê? Impulsionado pela maior oferta de produtos e pela busca de diversificação. Lembrando que o Alpo 11 dos ETFs lançados nos últimos 12 meses foi o que mais cresceu no período. O brabo. Olha o tamanho da UVP. E foi o nosso último do ano, né? Do ano passado, dezembro a gente lançou. Exato. Eu sei que você olhou, junho já estava 700 milhões. Loucura! Isso aqui vai bater 1 bilhão. Um ETF só. Fora os outros que a gente lançou. Arregaçou, como diria o Bucão. Coloca aqui a cara do nosso diretor comercial, Henrique Bucão. Grande Bucão. Uma força-tarefa do Ministério do Trabalho e do MPT resgatou 55 trabalhadores em condições análogas à escravidão em uma propriedade aqui de Cesarina, em Goiás. O grupo, incluindo 9 mulheres, foi atraído da Bahia e de Minas Gerais com promessa de ganhos de até 10 mil, mas enfrentava condições degradantes aí, com falta de banheiro e até de mesas para fazer as refeições. Né? Tinham que comer no chão ali. O que deveria acontecer nesse tipo de caso? Isso aqui acho que já é mais do que pacificado. Né? Acho que, no geral, todo mundo do Brasil discorda da lei de reforma agrária. Ninguém quer uma redivisão de terras. Mas nesse caso, por exemplo, você tem uma propriedade rural que a pessoa estava escravizando as pessoas, eu acho que o mínimo que deveria ser feito é pegar essa propriedade e transferir para as pessoas que estavam trabalhando de maneira escravizada lá dentro. Né? Que eles ficavam donos da fazenda. O que você acha dessa proposta? Acho que já estavam lá mesmo. Ou seja, não quer perder sua fazenda, não tem escravos no século XXI. Não seria uma ideia radical, né? Eu achei muito brando com quem fez escravidão. Não, a pessoa perde a terra, né? Não tem mais nada. É isso. E uma onda sem precedentes também levou 60 mil pessoas a cruzarem em apenas 24 horas a fronteira de Marrocos para Ceuta, território da Espanha no norte da África. Aí. As imagens são impressionantes, né? O episódio deixou pelo menos 57 mortos e provocou caos na região e gerou fortes críticas da comunidade europeia ao governo espanhol do primeiro-ministro Pedro Sánchez, que é socialista e apoiador de uma política pró-imigração. Não adianta nada, né? Sem fazer as coisas da maneira correta, né? O que adianta você ser a favor de imigração, mas a imigração matar pessoas, né? E sobre os fatos relevantes, né? O Lula essa semana falou que, num discurso, que o Paraguai certa vez tentou invadir o Brasil, daí o Paraguai chamou o nosso embaixador lá pra explicar que história é essa que a gente tá falando que eles tentaram invadir a gente, mas é verdade, eles tentaram mesmo. E se f***. E aí o Lula tava falando da guerra do Paraguai, mas aí o Lula falou, não foi isso não, né? Não é exatamente isso. E o Paraguai na época saiu devastado, né, dessa guerra aí. Notícia realmente relevante aí também. Essa notícia é relevante. Você vai votar no Zé, mano? Não. Vai votar em quem? Eu vou votar num candidato que eu ainda não vi as propostas. Então eu sou de extremo centro. Então, minha opinião sempre vai ser de extremo centro, né? Eu sou a favor da vida e também da liberdade da mulher tirar. Eu sou extremo centro. Sou a favor da vida e da liberdade da mulher tirar pela questão de saúde. Por questão de saúde.
Liberdade na economia, ateus nos costumes. Liberdade na economia. Meu Deus. É só rejeição isso. Só rejeição. Você pega o pior dos dois lados. Eu sou Liberal na economia, ateus nos conservador na economia, liberal nos costumes. Caralho. costumes. Isso é Berlim purinho. O que você é? Eu sou conservador na economia, eu quero manter do jeito que tá. E liberal nos costumes, acho que a gente precisa. É, conservador na economia, tem que manter do jeito que tá. A economia brasileira tá ótima. Não mexe nada. Eu quero conservar do jeito que tá agora. É Guido Mantega na economia E vamos manter Marina Silva no meio ambiente pro resto da vida dela. Colocaria o Monarca na comunicação. Monarca na Secom. Na Secom, Ministério de Comunicação. Tamo bem? E Dilma na Casa Civil. Pronto. Finalizamos o governo. Pode parar no Ministério de Minas e Energia. Nossa. Caralho, maravilhoso, cara. Como vocês perceberam, foi uma piada. Obviamente é isso. Mas comenta em quem que vocês vão votar, que eu preciso saber. Eu tô aqui preocupado com isso. Vocês vão votar em quem? Não vem de bot, não, que eu vou excluir tudo. Se vier aqueles negocinhos de bot que nunca foi inscrito no canal, eu vou excluir. Comenta aqui, você sério, você que é uma pessoa inscrita no canal há muito tempo, que eu quero saber a opinião aqui dos nossos membros, né? É isso? Beijo, então. Tchau pra vocês. Isso. Vamos lá. Tchau. Bom, tá ótimo. Desejo um bom domingo pra eles. Não vou dar beijo, não. Cara, tá cheio, tá juntando gente aqui estranha, cara. Essa Bom época de domingo. eleição. Tá Não, bom. eu vou ser xingado no comentário, eu não vou ficar alisando gente safado mais, não. Eles estão reclamando toda semana que agora encheção de Eles saco. estão reclamando? A gente faz piada, vem um povo, ai, não pode fazer piada com o meu candidato, ai, isso não o quê, só pode fazer piada com o candidato do outro. A gente podia subir 2 giros da bolsa, né? De esquerda e de direita. Vamos fazer isso? Um especial. Giro da bolsa de esquerda, giro da bolsa... Nossa! Oh, mas é difícil, Isso aí né? tem dinheiro aqui, hein? Mas é difícil isso aí, porque eu acho que não dá pra passar giro da bolsa na cadeia. Que isso, Ah, cara. mas aí não tem nem como passar nenhum dos dois, né? Lembrando que nosso posicionamento político é extremo centro. Extremo Não, centro. mas a gente podia fazer, cara. Giro da bolsa para apoiadores do Lula. Giro da bolsa para apoiadores do Bolsonaro. Giro da bolsa para apoiadores do Renan. Giro da bolsa, entendeu? Giro da bolsa para os demais. Quando o candidato bate 3%, ele ganha um giro da O giro bolsa. da bolsa dele. A gente vai acompanhando a Pô, isso aí é produto, cara. Isso aí é produto. Galera, comenta aí o que vocês acharam da minha ideia. Achei genial. Não. Aí giro da bolsa raiz pro nosso público. É porque aí tirava, enxotava esse povo daqui. Não, e põe IA fazendo também. Na verdade, nem o Raul que fazendo, eles não sabem. Já não gravo giro da Há bolsa muito tem uns tempo. 6 anos.